Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Este que é um programa onde nós temos aqui a oportunidade de interagir com diversos convidados, comunicadores, autores que trazem em seus trabalhos e ampliam a nossa visão de mundo com as suas dicas, suas inspirações, as suas falas e suas experiências de vida. O programa Consciência Próspera conta com o apoio cultural do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo que você pode acessar nesse site que está aparecendo aí na telinha. Também contamos com o apoio cultural da Academia do Dinheiro. A Academia do Dinheiro que desenvolve cursos na área de finanças, patrimônio, dinheiro, é com o professor Mauro Calil, como é que você pode fazer bons investimentos. E na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, contamos com Alexandre Ferreira do Ale Productions. Essa edição, a edição do programa Consciência Próspera, está dedicada ao tema A Cruz nas Nossas Vidas, e nós trouxemos aqui a autora deste livro, que é praticamente uma enciclopédia com o mesmo título, A Cruz nas Nossas Vidas, que é a Carmen Trimonte. Seja bem-vinda, Carmen, aqui ao programa Consciência Próspera. Muito obrigada, Samuel. Boa noite aos telespectadores do Consciência Próspera. É um prazer muito grande vir compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha caminhada. E por falar em cruz, já que esse é o tema também do seu livro e também é o tema do nosso programa, como é que foi, Carmen, o seu contato, que você tem lembrança, pela primeira vez nessa existência com esse símbolo tão recorrente na história? Verdade. Samuel, com 10 anos, eu recebo um crucifixo do meu pai. Uhum. Até aí tudo bem. Lindo, eu venho de uma família católica. Sim. E continuo as minhas buscas, sou uma pessoa bastante buscadora, né? Sou uma aprendiz da vida, vim aqui para isso. E eu comecei a fazer pesquisas nos templos marianos de todo mundo. E um dia eu decidi, após vários caminhos e caminhadas por todo o mundo, sim, eu decido fazer o caminho de Santiago de Compostela. Uhum. E como é que foi esse caminho? A princípio, eu não queria saber de nada. Era um caminho que eu falei, não, eu vou, não sabia por quê, mas eu tenho que ir. Era uma daquelas pessoas que foi indicada por conta daquele livro do Paulo Coelho? Não. Todo mundo que fala do caminho fala, não. Hoje eu sou assim, teoricamente amiga da Cristina Oiticica, tem algum contato de certa forma e uma relação muito próxima, porque o mais engraçado é que eu fiz esse caminho e eu não queria ler nada, eu achei que era um caminho meu e que eu não queria me influenciar, eu não sabia por que eu estava indo, mas... E quando cheguei lá, eu comprei um bottom que falava nunca mais. E menos de um ano depois, eu estava de volta, fazendo o caminho de Santiago de Compostela. E mais ainda, um ano depois, eu estava no albergue, ajudando os peregrinos no caminho de Santiago de Compostela, onde fiquei com 2 anos. Larguei família, larguei todo mundo. Tinha o meu albergue, o prédio pertencia ao governo, que me deu. Era um paradoiro, eu sou uma pessoa que tenho sorte na vida. Sim. Fiz um trabalho voluntário. Eu não queria, o meu dinheiro vinha do Brasil, era um trabalho realmente de ajuda humanitária. Por 2 anos você permaneceu lá? Por 2 anos eu terminei de montar o albergue e permaneci lá. E nesse meio tempo alguém chega e fala, Carmen, você precisa conhecer um homem que é meio misterioso, é um alquimista, o nome dele é Antônio. E eu, Antônio, pera um pouco, mas onde mora o Antônio? Não sei. Quem é? Não sei. Minha filha, como que você quer que eu procure alguém na Espanha a 800 quilômetros de distância que eu estou dessa pessoa, né, sem ter endereço? Eu morava na montanha. Quem é esse Antônio? E eu peguei o carro, sou muito ousada, pego o meu carro e cruzo 800 quilômetros. E quando chego perto de uma determinada cidade, eu falei, aqui nessa cidade tem uma pessoa que faz um trabalho voluntário num albergue, é um engenheiro baiano, e ele fazia um trabalho voluntário. Eu falei, será que ele está por aqui? Parei, né? E falei, por acaso essa pessoa está aqui? Não, tá aqui. Chamou e falou, eu falei, estou indo numa pessoa chamada Antônio, que eu não sei quem é, porque nem onde mora. Eu tenho direção, mora num bosque, nas montanhas do Cebreiro. E ele falou assim, eu já fui lá uma vez, eu posso ir contigo. E depois de algum tempo nós fomos. E o que eu estou querendo dizer, na verdade, é que ninguém sabia onde eu estava. Sim.
nem minha família sequer. E quando eu chego, esse tal de alquimista está lá na casa de pedra, de 1200, bem característica da região espanhola, né, daqueles povoados. E ele vira e ele fala assim, você demorou a vir aqui. Eu falei assim, como demorou se ele nem sabia que eu vinha? E ele falou assim, vamos dar uma meditadinha lá em cima? E essa altura eu estava com essa pessoa que é brasileira. E nós fomos dar uma meditada. E quando voltamos, ele falou, você veio aqui por um motivo, porque eu estou te esperando há 20 anos. Uau. E ele tinha uma cruz na mão dele. Ele falou, eu recebi essa cruz há 20 anos atrás, de alguém, e que com a incumbência de, o dia que eu não conseguisse mais levá-la adiante, eu tinha que passar para alguém. E no dia seguinte eu já comecei a procurar o próximo. E agora, depois de 20 anos, você chega. E essa cruz é sua. Eu a recebi. E o mais curioso de tudo, que minha história, de certa forma, se junta ao de Paulo Coelho. Porque essa pessoa, que é a única testemunha que recebeu comigo essa cruz, hoje ele é o secretário particular e mora na casa do Paulo Coelho. Mora. É a mesma que está aqui na capa do livro. A cruz, na verdade, ela tem essa configuração, não tem os personagens. Eu pus na minha cruz quem eu quis colocar. Entrou na minha roda, nossa, na minha cruz quem eu pus colocar. Atualmente a pessoa que estava lá com você... É a pessoa que mora na casa do Paulo Coelho. Tá? Aqui eu pus algumas pessoas reais que existem no Caminho de Santiago, que de certa forma compartilharam comigo isso. Eu usei pseudônimos. Sim. Normalmente eu procurei alquimistas da Idade Média, tudo mais. E o que tem em comum é que eu usei a primeira letra do nome da pessoa com o alquimista, né? E é mais ou menos essa história. Eu recebi outra cruz no Peru, que era muito curiosa. E eu parei, e eu tinha uma caixa que eu juntava as cruzes que eu recebia. Sim. Só que cruzes, para mim, na verdade, sempre foram sinal de vida, não de morte. Sinal de vida. Sinal de vida. Para mim, cruz é vida. Mesmo com o cristianismo. A cruz vem de lá de trás, da Índia, de 5.000 anos atrás. Mas quando se aborda e se inicia esse trabalho tão grande com a cruz cristã, como nós conhecemos, que vem com a Igreja Católica, principalmente, que começa com a Helena, mãe do Constantino, em Constantinopla, que é Istambul hoje, que descobre a verdadeira cruz, e que temos milhares de ligações, porque daí vem o nome de Terra de Santa Cruz, Ilha de Santa Cruz, e por sinal, toda essa história nasce com Constantino, quando declara o Bizâncio como a religião oficial de Roma, né, o cristianismo. Na verdade, essa história é um nascimento, não é uma morte. Né? E você estava falando que você recebeu uma cruz lá no Peru. No Peru era uma chacana? Como é que era o processo? Como é que era diferente? Como é que era as que você recebeu? Na verdade, eu recebi uma cruz em Buenos Aires. Em Buenos Aires? Um dia eu falei, não, tenho que ir para Buenos Aires porque eu tenho alguma coisa na Feira de San Telmo para receber. Aí fomos, eu, meu marido e mais um casal, fomos para Buenos Aires. E no dia seguinte, aflita, deixa eu ver o que trouxeram para mim. Andei em todos os lugares da Feira de San Telmo. Achei um símbolo templário. É isso? Não é isso. Depois uma santinha. E fui achando e falei, não é nada disso. Eu estava enganada, vamos embora. Aí seu marido falou assim, mas essa minha mulher, vou te contar. É maluca! Me coloque em cada um. E eu só sei que nós depois decidimos, vamos almoçar, né? Acabou a brincadeira. Nós fomos tomar um táxi, um monte de gente para tomar táxi. Eu estava com meu marido e outro casal estava mais na frente, estávamos juntos para poder tentar conseguir o tal do táxi. Parou um táxi, nós fomos entrar e duas pessoas assim muito mal educadas passaram na frente, o motorista ficou indignado, fechou a porta, foi embora. E mais na frente parou para os nossos amigos. E nós fomos. E começamos a conversar, eu estava sentada no banco de trás, e do nada ele abre o porta-luvas, falou, dá uma olhadinha isso aqui. Entregou na minha mão um pacotinho com uma característica muito desgastada. E quando eu abri, era uma cruz. Eu olhei, falei, ai, nossa, que bonito. Há 7 anos, tudo nosso é cabalístico, como você sabe, essa família. E ele fala, isso aqui há 7 anos alguém deixou no meu carro. E eu deixei aqui. Né? Me deu vontade de mostrar. Eu falei, ai, que linda. Era uma medalha de São Bento, que tinha um texto em
italiano, bem bonito. Falei, nossa, que ótimo, vou devolver. Falei, não é para você. Falei, meu Deus, não era lá na feira, era aqui que eu tinha que receber. Era no táxi. Era no táxi. E depois dessa daqui, eu falei, não, mas são muitas cruzes na minha vida. Tem uma incidência absurda, eu tenho uma caixa de cruzes. Eu falei, pera um pouco, eu quero conhecer um pouquinho mais. Eu já tinha... Isso começou há quantos anos para você começar a escrever o livro, concluir? Quanto tempo? 7 anos. 7 anos. O livro, 7 anos. A história de uma vida, mas o livro, 7 anos. 7 anos. E agora, 2 anos atrás, quando eu achava que tinha concluído o material, liguei para... 5 anos que eu não via esse meu amigo alquimista, e eu liguei para ele, falei, olha, eu estou soltando a cruz. Terminei o livro e eu acho que a minha missão era essa, e eu estou soltando essa cruz. E ele falou, vem aqui. Eu falei, não posso, que eu estou indo para o Peru. E lá também eu tive outra experiência, que vai ser o meu próximo livro. Que bacana. E terminei indo para a Índia, que eu tenho ido todos os anos para a Índia, outras pesquisas. Eu terminei conhecendo todos os templos marianos do mundo, sempre pesquisando muito, sempre vendo. É um livro que, como você falou, é uma enciclopédia, mas que engloba todas as religiões. É óbvio que eu tinha que falar com a linguagem mais amena, para que todos entendessem. Essa sua experiência no Peru, você teve conhecimento de várias histórias, várias conexões da Chacana, que é essa cruz andina. Sim. Fala um pouco para os nossos amigos internautas que estão acompanhando o nosso programa sobre essa cruz e como que os pré-incas, os incas, chegaram também a utilizar esse processo da cruz, né? Na verdade, a cruz, como a Chacana, ela já vem sendo utilizada por todas as grandes civilizações antigas. Já era usada no Egito, já era usada na Grécia, na Índia, né? Tanto é que no meu livro abordo em todas essas religiões. E também lá, lógico, é um dos símbolos principais dos incas, né? Então eu tenho um estudo muito profundo. A Chacana é um dos principais elementos, né, da cultura inca, né? E tem toda uma simbologia, como tem todas elas, tudo, porque na verdade a cruz para mim é o símbolo máximo. Eu acho que não precisava ter mais nenhum, porque eu acho que todos os símbolos importante que faz parte do nosso contexto de estudos espirituais, ou esotérico e exotéricos, tá? Para mim, sai daqui. Para mim, todos eles saem daqui. Tá? Eles bifurcam, em um momento eles se confundem. As cruzes em diversas tradições, então, transmitem os mesmos conceitos, as mesmas conceitos, as mesmas conexões, as mesmas conjunções terrestres, astrais e espirituais, né? As estações do ano, os 4 pontos cardeais, em síntese, tudo que comanda a nossa vida. E como que você acha que para as pessoas que, por exemplo, que acompanham esse tema, o que elas poderiam fazer, o que é possível fazer, se ela não tem essa conexão como você, que vê cruz como sendo vida? Existe alguma coisa que ela poderia sentir, fazer ou praticar para amenizar aquela percepção de que quando sempre enxerga uma cruz, traz sempre esse ranço de uma coisa de morte, de finalização ou de tristeza? Olha, na verdade, Samuel, eu não acredito muito nisso, porque eu sou muito observadora, lógico, e inclusive eu não gosto, mulher não gosta muito de jogo de futebol, mas a maioria dos jogos que eu vejo, os jogadores ou estão com um crucifixo pendurado ou estão se benzendo para entrar no campo. Então, dificilmente você vê uma pessoa que não esteja ligada à cruz como um símbolo bom, como um símbolo de vida. Né? Eu vejo assim, os católicos já reverenciam por si só a cruz, mas eu vejo em todas as religiões, no próprio hinduísmo, que eles usam a suástica. Então, e também pode fazer uma conotação. Com o advento, por exemplo, da suástica invertida do Hitler, sim, muita gente também ficou com aquele símbolo como sendo um símbolo até negativo e nem sabe o que está por detrás disso. Eu acho. Na verdade, a suástica começa com o budismo, lá atrás, e ele, como oportunista que era, inteligente que era, pegou um símbolo que era de virtudes, de bem-aventuranças,
E usou em bem próprio, que é comum desses grandes líderes que nem sempre vão para o bem, mas que sabem muito bem usar os elementos do bem. Né? Então, nesse livro, eu acho que se alguém tem alguma má impressão da suástica, deveria ver meu livro, porque aqui eu abordo a suástica em todas as religiões. Tá? Dá um exemplo de como que ela é utilizada, por exemplo, nos processos religiosos orientais. Nos orientais? Isso. Ela é usada no sikhismo, no budismo, no zoroastrismo, ela é usada no hinduísmo, principalmente. Normalmente, as figuras do Ganesha, ele tem tatuado a suástica ou no peito, ou na testa, ou na mão. Então, é um símbolo de virtudes. O Hitler era uma pessoa bem inteligente, do mal mais inteligente. Então, esse livro aborda muito bem em tudo isso. Inclusive, Seishun Wei também tem o símbolo da suástica. E todos bem, é um símbolo de sorte, é um símbolo que começa com o budismo, como um símbolo de bênçãos mesmo. Muito bem. O prefácio do livro está sendo prefaciado, na verdade, por Prem Baba. Você esteve agora recentemente novamente com ele, né? Como é que foi o seu contato, o seu encontro também com o Prem Baba? Que caminhos que fez com que você levasse também o contato com o Prem Baba, que já esteve aqui também no programa Consciência Próxima. A gente fez um especial de 1 hora aqui com o Prem Baba também. Vocês podem acompanhar aí no canal, via YouTube aí do Consciência Próspera. Não deixe de buscar e ver esse programa. O Prem Baba hoje é um grande líder, muito respeitado na Índia. Ele é brasileiro, teoricamente não poderia ser hinduísta, mas foi escolhido. Ele vem da linhagem Satya, que já tem acho que quase 3.000 anos de existência. Ele herdou, né? O mestre dele faleceu há 1 ano e pouco atrás, o Maharaj, e ele herdou naturalmente isso. Eu encontrei o Prem Baba há 3 anos atrás, quando eu já tinha pesquisado a Europa, já tinha decidi fazer um pouco de Ásia. E chego por acaso na cidade de Rishikesh e tem um guru que é brasileiro aqui, né? E eu falei, bom, como assim? Deixa eu ir até lá, né? Tinha ido ver a Ama, tinha ido até o espaço do... Gente... vários gurus, fui em vários lugares, desde os 17 anos que eu faço meditação transcendental, que era no Maharishi Yogi, né? Com 17 anos já me iniciei, tinha o meu mantra e meditava bastante, e eu decidi conhecê-lo, e quando eu conheci, eu o reconheci, falei, poxa vida, eu estava te procurando, e travamos um vínculo muito forte. Ficamos 1 semana na Índia, voltamos, nos encontramos aqui, porque ele tem uma ashram aqui na Nazaré Paulista, ele faz alguns satsangs em São Paulo. Começamos um grupo de estudos hinduístas, e o ano passado também estive lá com ele. Ele terminou prefaciando com muito prazer o meu livro. E agora, quando eu terminei esse livro, agora em dezembro somente, eu ainda não sabia que destinação que eu ia dar à cruz. Porque eu tinha que soltar a cruz. Entendi. Eu achei que eu ia achar alguém... Falar, bom, esse aqui é bonitinho, acho que é para ele. E em julho, sem querer, de repente, eu estava novamente com aquele alquimista que tinha me dado há 7 anos a cruz. Né? Uma amiga minha espanhola veio ficar um pouco comigo e falou, quando você vai para a Espanha? Eu falei, não tenho ideia, acho que eu não vou para a Espanha, acabei de chegar da Índia, não vou. E 1 semana depois eu estava com a passagem. E terminei estando com esse alquimista. Em um determinado momento, ele estava inaugurando um templo. Eu levei um presente, ele falou, você trouxe para o templo, pode entrar e colocar. Ele tem um laboratório alquímico, é uma pessoa bem conhecida, que também já foi fonte de inspirações para o Paulo Coelho e para a Cristina Oiticica também. A gente se cruza meio por acaso nesse caminho. É óbvio que cada um é único, cada um tem um caminho. Eu não acredito em nada muito acirrado. Sim. Esse é meu guru e vou bater continência e tudo mais. Eu acho assim que a trajetória de qualquer ser humano, todos têm o mesmo tipo de capacidade. Inspiram, né? Outras inspiram. E cada um pode contribuir de alguma forma para que você monte a
tua filosofia, a tua religião, ou que nome que você queira dar. Tá? Eu nasci católica, Jesus Cristo para mim é um grande líder. Aqui na minha cruz do livro eu pus muita gente, eu pus Jesus Cristo, pus Maria Madalena, porque para mim é a grande figura do cristianismo, na verdade. Ganesha. Pus o Ganesha, pus o São Pedro, por ter sido o primeiro Papa. Madre Teresa. Por ter sido a Madre Teresa, porque eu acho que é uma pessoa contemporânea que representa muito o que eu quis passar aqui. A Santa Helena. Entendi. Mas nessa história que você estava contando com o alquimista, você deixou o presente lá? Deixei no templo. Depois de 7 anos você colocou lá? Coloquei. Fui lá colocar. Aí você entregou. Aí ele virou e nós fomos novamente na montanha fazer a meditação e ele falou assim, eu queria te pedir perdão. Eu falei assim, pera um pouco, perdão? Mas por que perdão? Como assim? Você me entregou uma cruz que para mim foi uma coisa muito bem-vinda. E ele falou que para ele, esses 20 anos, a cruz não foi tão legal. Olha e que quando ele me passou, ele ficou meio preocupado e eu falei, pode... Estou passando uma desgraça. Falei, pode ficar tranquilo, me custou um preço, porque um livro desse você não sai impune, é um livro que me deu muito trabalho. Que interessante. Mas aí me complicou a minha vida, porque eu achava que eu podia achar o Samuel e falar, Samuel, daqui para frente é teu, segura que o filho é teu, batata quente. Mas não foi o que aconteceu. Quando ele me falou disso, eu me preocupei. Falei, pera um pouco, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Não posso passar um símbolo que para mim é bom, mas que alguém não foi tão bom, para qualquer pessoa, não é bem assim. Então, em dezembro, eu terminei o livro e falei, não sei o que fazer com a tal da cruz. E tinha o meu grupo, que nós íamos sempre para a Índia, e que esse ano eu não ia. E eu só sei que eu falei, não, vou ter que ir. E aí você foi? E eu fui. Estava tendo um festival, o Cumbamela, que foi até retratado na Globo, no Profissão Repórter, muito mal retratado, por sinal, porque o material era muito mais amplo, eu acho que merecia uma atenção muito mais especial do que foi dado, em síntese. E eu chego lá e falo para o Guru, para Embaba, que eu preferia entregar para a Mãe Ganga, que é o Rio Ganges. Principalmente no banho sagrado, que era o banho maior que tinha no Cumbamela, que era 10 de fevereiro. E ele falou, se você acha isso, eu acho que está tudo certo. E no dia 10, o tumulto de 50 milhões de pessoas se acotovelando, e eu não conseguia entrar no Rio, em determinado momento eu entrei, e eu não tive coragem de deixar a cruz. Falei, não é bem isso. E à noite eu volto para acampamento e falo, me ajudem, por favor, né? Eu acho que eu quase cumpri minha missão. Me ajudem a ver o que eu tenho que fazer, porque eu não tive vontade de fazer aquilo. No dia seguinte eu fui no satsang. Satsang normalmente é quando algum guru senta para falar para um grupo de discípulos, de adeptos, qualquer coisa. São palavras sábias e cada um vai interpretar dentro do seu conhecimento adequá-lo. E apareceu um sadhu, que era um homem muito inteligente, pé descalço, sem dente, e ele foi chamado para falar lá em cima, e era uma pessoa brilhante, com aquelas roupas laranjas, e eu fiquei alucinada por ele, e eu falei, é para ele que vai a minha cruz. E quando ele desceu, ele não teve importância que teve outros, então ele desceu sozinho. E eu fui até lá e falei, Baba, com licença, né? Mas eu tenho essa cruz, contei a história da cruz, e eu queria te dar, queria saber se você pode receber. Acreditando que eles... E quando eu entreguei a cruz, eu tive certeza que ele sabia muito mais o que era do que eu. Fantástica essa história, hein? E essa cruz que veio, não sei da onde, que eu sei que foi de um grande líder maçônico, veio da maçonaria. Da maçonaria. É uma cruz heráldica, pelo formato dela. É uma cruz branca, é uma cruz heráldica que deve ter muitos anos. Foi para a Europa, ficou o tempo que veio para a América Latina e andou muito comigo. E agora ela está passeando pela Ásia. Muito bem.
E nós também aqui nesse nosso passeio, que é o bate-papo aqui com a Carmen Trimonte, já chegamos aqui ao final, não vai dar tempo para muita coisa, mas nós já queremos agradecer aqui a participação aqui, Carmen, no programa Consciência Próspera. Agradecer também a nossa amiga, que também, a Samira Saim, que também recomendou aqui o trabalho da Carmen para estar presente aqui no programa Consciência Próspera. Agradecendo a sua participação, quero pedir para você deixar então a mensagem final para o nosso amigo internauta. Na verdade, eu acho que a busca é uma coisa muito pessoal. E eu acho que nós estamos num período de grandes transições e grandes transformações. E eu acho que a responsabilidade que nós temos conosco mesmo é de buscar. E não estou aqui pregando nada, nem nenhuma religião. Acho que a busca é pessoal e cada um vai encontrar o caminho certo. E busquem, porque essa é a parte mais importante. Essa, com certeza, é a parte que nós vamos levar para depois. Muito bem. Boa noite, muito obrigada pela gentileza. Esse livro hoje está à venda na editora Loyola, está também na livraria da Vila do Shopping JK. É uma enciclopédia, fala todas as religiões e toda a história da humanidade. Eu acho que pode ajudar de alguma forma, pelo menos a ter algumas curiosidades e algumas informações. Muito obrigada pela audiência, pela delicadeza, Samuel. Nós que agradecemos e agradecemos você também que está acompanhando o programa Consciência Próspera. Se você gostou, compartilhe e divulgue para os seus amigos e eu espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Um beijo de luz e até lá.